Estaria o Airbnb destruindo as cidades? Seria ele o responsável pelo aumento do preço dos aluguéis nos centros urbanos? Várias cidades pelo mundo, Lisboa, Nova York, estão proibindo o Airbnb como uma forma de combater o aumento do preço dos aluguéis. E a pergunta que eu faço para você é: faz sentido esse tipo de movimento? E galera, a resposta direta é não. Isso é uma idiotice, é uma ignorância em termos econômicos e em termos urbanísticos. E aqui eu vou abordar 4 pontos importantes para você compreender por que eu estou falando faz sentido e você deveria abrir o seu olho para poder brigar por ideias que façam mais sentido, beleza? Vou até tomar meu café aqui junto com vocês. Primeiro ponto, tá? O Airbnb é uma disrupção da forma como você se relaciona com os bens, né, com os imóveis. Isso aconteceu com o Uber, até se dá o nome de uberização dos serviços que aconteceu recentemente nessa revolução criada pelo Uber. Ou seja, o imóvel vai deixar de ser um ativo fixo para muito provavelmente tornar um ativo transitório. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o caso do Uber, tá? O Uber ele nasceu para mudar a relação como você tem com o carro. Isso significa dizer que a ideia que você fez 18 anos, queria comprar o seu carro e você tinha o seu carro era para você ir para academia, era para você ir para o trabalho, era para você ser livre, viajar e tudo mais. Isso está mudando por conta do Uber. Eu sou um grande exemplo disso. Eu sou um cara que não tenho carro, apesar de ter condições de ter um carro. E por quê? Porque não faz sentido para mim ter carro. Hoje, quando eu tiro meu celular do bolso, eu posso escolher ir do ponto A ao ponto B em minutos com um carro super confortável por um preço super razoável, sem eu me preocupar com seguro e PVA, onde eu vou estacionar ou coisa parecida. Isso é muito importante, galera, porque foi uma ideia constituída na nossa cabeça de que você precisa ter o seu próprio carro. O marketing feito sobre isso é um marketing que construiu as cidades hoje que são cheias de local para você parar o carro. 30% do espaço urbano hoje ele é usado como estacionamento. Você pode olhar os apartamentos, os prédios, cheio de vaga de garagem, os lugares onde você trabalha, cheio de vaga de garagem, academia, cheio de vaga nas ruas. Às vezes você vê um monte de carro estacionado e você andando apertado na calçada. Qual é o sentido disso? Só que isso foi algo cultural colocado na nossa cabeça para você ser estimulado a ter um carro. Portanto, o Uber ele fez uma revolução, uma disrupção nesse sentido, né? Ou seja, a ideia de que o Uber estava combatendo o táxi, ela não é verdadeira. Eu sou um exemplo disso. Por eu não ter carro, eu uso muito Uber e uso muito táxi também. Então, quando eu chego do aeroporto, eu vou lá e pego um táxi. Eu acabo usando muito táxi como uma forma de estar transitando pela cidade, mas muito provavelmente porque eu tenho Uber. Se acabarem com o Uber, eu perco essa facilidade, tenho que ficar procurando táxi, certamente eu vou acabar comprando um carro e atrapalhando o trânsito urbano. O Airbnb é a mesma coisa. É essa relação que você vai ter com um imóvel diferente dos seus pais. O meu pai, durante 35 anos, trabalhou na mesma empresa, e a mesma empresa no mesmo lugar. Então ele podia ir do apartamento dele até o trabalho, do trabalho até o apartamento dele. Durante 35 anos e ao longo da vida inteira dele, ele sabia que a empresa não ia sair dali e nem ele precisava sair dali, tá? Só que o mundo mudou. Hoje é diferente. Hoje as empresas não ficam no mesmo lugar. Você pode ver várias empresas que estavam no lugar, são compradas, tem um M&A, alguma coisa, então você estava trabalhando no lugar, vai trabalhar em outro, ou você mesmo. Hoje em dia, pouca gente fica 30 anos na mesma empresa. Você fica ali 3, 4 anos, acaba mudando, você vê isso pelo currículo das pessoas. Tem gente que fica 1 ano e meio, 2 anos, e aí você pode estar trabalhando numa empresa que está na Zona Leste, aí você muda que está na Zona Oeste, depois vai para a Zona Norte, depois vai para a Zona Sul, depois vai para o Centro. Então, ao longo do período, é melhor você se reposicionar geograficamente na cidade do que propriamente arrumar um carro ou ficar no transporte público. Então, o Airbnb ele ajuda muito isso, especialmente a galera mais nova que tem essa pegada mais de ficar trocando mais de empresa e empresas, startups e tudo mais que também trocam de lugares. Então o Airbnb ele faz um favor nesse sentido. Você não precisa mais comprar um imóvel, você pode locar esse imóvel. Essa ideia de lar, né, casa da avó, é muito legal, mas não existe mais, ela está mudando. Muito provavelmente a geração Z vai morar em muitos lugares diferentes, ou então o cara vai ser um nômade digital. A ideia do home office crescendo agora, mais e mais, as pessoas podem, sei lá, trabalhar em locais em que eles podem, vou passar um período grande aqui, sei lá, no Nordeste, vou para Bahia ou vou para outro país. Isso é muito relevante na forma como a gente se relaciona com os apartamentos, com os bens. Então isso está acontecendo. Se você proibir o Airbnb, não vai fazer diferença.
as pessoas vão ficar correndo atrás de aluguel. Ou seja, se você está reclamando que o preço do aluguel está subindo por causa do Airbnb, se você acaba com o Airbnb, as pessoas também vão procurar um aluguel de mais tempo, vai tentar contratos que eles possam cancelar antes ou coisa parecida. A alocação das pessoas geográficas na cidade funciona até melhor com o Airbnb, tá? Então vamos agora para o segundo ponto. Tá bom, Viegas, então vamos lá, eu compreendi. Na verdade, o Airbnb, ele ajuda as pessoas, você pode ter uma mobilidade melhor na cidade, mas a porra do preço dos aluguéis está subindo e eu acho que é por conta do Airbnb. Ok, meu pequeno gafanhoto, não é por conta disso. O preço dos imóveis nos grandes centros urbanos estão subindo por conta do próprio crescimento desordenado das cidades. O Brasil e o mundo inteiro, eles têm enfrentado esses problemas. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando você vem de avião aqui, eu vou usar São Paulo e Rio de Janeiro, que é mais fácil, que eu conheço. Posso até falar um pouco de Lisboa também. Mas quando você vê o avião chegando em São Paulo, quem já fez isso pode acompanhar, São Paulo é uma cidade extremamente horizontal. Se você... Como assim, Viegas? Calma aí, não. São Paulo é uma cidade enorme. É, mas se você olhar do avião, você vai ver que tem muitas e muitas e muitas casas em São Paulo. Você vê aquele centro ali da Faria Lima, da Paulista e tal, com muito prédio, mas em volta é um mar de casas. E casa é um negócio que é muito baixo adensamento. A gente precisa ter um crescimento mais ordenado. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a gente precisa adensar os centros urbanos, que é melhor economicamente e urbanisticamente. Então, quando você pega alguns vetores de crescimento onde tem metrô, isso acontece no Rio. Eu vou pegar um exemplo clássico, tá? Você pega ali o centro da cidade do Rio de Janeiro, tá? O Porto Maravilha. Os caras estão fazendo um trabalho excepcional lá. Eu preciso tirar o chapéu, né? O trabalho que eles estão fazendo lá em relação a adensar aquele centro do Porto Maravilha com muito residencial é louvável. E por quê? Porque ali você tem metrô, ali você tem os VLTs, ali você tem a rodoviária, ali você tem muito transporte público. Ali também você está do lado do centro da cidade, que inclusive está com uma queda grande de empresas porque as pessoas estão mais home office e tudo mais, estão indo para outros locais no Rio de Janeiro. Então, quando você adensa um centro urbano que já tem metrô, que já tem VLT, que está do lado das grandes empresas, as pessoas não vão precisar de carro. As pessoas vão poder viver naquela região ali com muito mais conforto. Esse é o tipo de planejamento que os estados não têm feito. Você olha aqui em São Paulo, o Minha Casa Minha Vida é o pior programa social que existe na face da Terra. E por que eu estou dizendo isso? Eu não estou falando do preço do imóvel. Eu estou falando que a forma como ele foi constituído, ele estimula você, as empresas, a fazer o seguinte, não, vamos fazer agora um bairro planejado, aí ele faz um bairro barato, longe pra cacete do centro da cidade de São Paulo ou do centro urbano, longe pra caramba. Aí faz aqueles espigões, aí você olha, são aqueles condomínios enormes. Não tem um comércio. Ele está extremamente afastado do centro. E outra coisa, não tem nenhum transporte público. Sabe o que vai acontecer? A pessoa vai pagar barato naquele apartamento, mas ela vai ter que comprar um carro, ela vai passar horas no trânsito, ela não vai poder usar o transporte público. Quando o cara quiser comprar uma dipirona, o cara vai precisar pegar o carro para poder ir na farmácia, entendeu? Ou vai depender lá do iFood, vai depender de Rappi, não sei o quê. Olha que imbecilidade. Aí você vai em alguns locais aqui, perto do centro urbano, tem prédio abandonado, tem terreno baldio, tem prédios que estão vazios. Por que não adensar esses lugares? Ou seja, o que eu quero dizer para você é um adensamento perfeito de uma cidade são blocos em que você tem, sei lá, no térreo, lojas, você tem prédios comerciais e residenciais de uso misto. Então tem um prédio comercial, do lado tem um residencial, ou então você faz uma avenida com os prédios comerciais e embaixo tem as lojas, com um outro shoppingzinho aqui, e nas ruas de trás prédios adensados, fica mais barato o transporte público, fica mais barato, por exemplo, para você fazer coleta de lixo, para você fazer entrega de energia. Né? Quando você tem uma cidade horizontal como São Paulo, é completamente diferente. Como é que você distribui energia? Você precisa de muito mais fio. Pô, o caminhão de lixo tem que andar muito mais para coletar isso. Isso tem feito as pessoas procurarem os centros urbanos para justamente fugir de trânsito e coisa parecida. E aí entra na questão econômica, oferta e demanda. Se você tem poucos lugares na cidade onde você tem esse adensamento e você tem uma cidade imensa e gigante horizontal, as pessoas vão querer correr para o centro.
E aí é muita demanda para pouca oferta. Então, aqui, o problema que a gente está tendo é o governo tem feito um péssimo trabalho em termos de urbanismo, fazendo com que as pessoas queiram correr para poucos bairros que você consiga ter uma qualidade de vida melhor. E aí é muita gente para pouca oferta. Quando você tem muita demanda para pouca oferta, o preço do imóvel vai subir, meu pequeno gafanhoto. Terceiro ponto. Eu até anotei aqui, tá? Decisões democráticas como congelamento de preço e proibição de Airbnb. Isso é uma imbecilidade. Por quê? Assim como muitas pessoas que não conhecem de economia ficam falando que a culpa é do Airbnb, não sei o quê, o governo vai para onde o negócio tá andando. Se as pessoas têm essa mentalidade, o que o governante, que muitas vezes pensa igual faz? Porra, então beleza. Então já sei, vou congelar o preço do aluguel. Quando ele faz isso, ele piora a situação. Quando ele faz isso, ele atrapalha o mercado em se autorregular. Como é que o mercado se autorregula? É o que está acontecendo agora aqui na Zona Sul de São Paulo, que é onde eu moro. A quantidade de prédio que está subindo aqui é gigantesca. E por quê? Porque tem muita demanda de gente querendo morar na Zona Sul de São Paulo. E aí, a forma como os caras estão construindo os prédios já é bem melhor. Não é boa, tá? Continua sendo ruim. Por quê? Porque ainda tem essa mentalidade do brasileiro de não, eu quero morar sem barulho, eu quero morar longe do comércio, eu quero morar em prédios baixinhos, não sei o quê, com área verde. Isso não é adensamento urbano. Mas vários prédios aqui, por conta do novo plano piloto, sei lá, o plano de desenvolvimento da cidade, ele está obrigando você a botar lojas no térreo. Você está fazendo muito uso misto. Então tem um hospital, tem um prédio corporativo e tem um residencial. Eu, por exemplo, moro num bairro muito legal. Aqui, perto da minha casa, eu vou para o trabalho a pé, eu tenho hospital perto, eu tenho transporte público perto, eu tenho tudo para fazer. E esse é um dos motivos de eu não ter carro. Para que eu vou ter carro? Se tudo que eu preciso está ao alcance aqui de andar a pé ou pegar um Uber baratinho para resolver minha vida. Então, essas regiões de São Paulo têm trocado essas casas antigas por grandes prédios. Se esse grande prédio estiver no térreo, pô, comércio, e você estiver adensando não só o residencial, mas também o corporativo, as pessoas começam a viver mais próximas de casa e não precisam de carro. Agora, quando você congela o preço do aluguel, quando você acha que isso vai resolver alguma coisa, você tira o incentivo. As empresas estão investindo em prédios aqui na Zona Sul de São Paulo porque sim, eles são caros. Só que a quantidade de prédio que está subindo totalmente vendido demonstra que continua com uma demanda muito alta. E o que o governo tem que fazer? Deixa isso acontecer. Em determinado momento você vai ter um monte de prédio pronto, um monte de gente que comprou apartamento achando que vai ganhar uma fortuna com aluguel, só que vai ter uma oferta imensa de apartamentos aqui na Zona Sul. Aí sabe o que vai acontecer com o preço do aluguel? Vai cair, porque vai ter um monte de gente cheio de apartamento para alugar e vai começar a ter mais gente querendo vir e daqui a pouco vai começar a ajustar oferta e demanda e o preço vai cair. Se você congela o preço, você impede que essas empresas queiram investir. E se elas param de investir, o problema não vai ser resolvido, porque você continua com muita gente querendo comprar poucas coisas. O preço das coisas sobe, ele estimula as pessoas a investirem nisso. Então, deixa a porra do preço subir. Ah, e o Airbnb? O Airbnb em Lisboa, por exemplo, tá uma merda, porque o preço dos apartamentos de Lisboa subiu pra caramba. Olha que ótimo. Isso significa dizer que muita gente está indo para Lisboa. Durante a crise sanitária, eu morei em Lisboa um período, tá? Fiquei em Lisboa quase um mês e meio morando lá. Eu aluguei um Airbnb, só que eu também me matriculei na academia e tudo mais. Na academia que eu malhava, eu conheci uma porrada de inglês, né? Por quê? O cara mora lá em Londres, o clima é uma merda, aí o cara olha para Lisboa e fala, porra, Lisboa é muito barato, eu ganho em Libra, eu tenho dinheiro pra cacete. Aí sabe o que os caras faziam? Alugavam Airbnb em Lisboa, isso deve acontecer até hoje, tá? E o cara era home office, então o cara ganhava em Libra lá trabalhando em Londres, ia em Londres de vez em quando, mas ele morava em Lisboa. Só que aí o cara ia no Pingo Doce lá, o cara ia no supermercado, o cara usava o trem, o cara usava o metro lá, o autocarro, o cara locava um carro, o cara comprava no restaurante, o cara recebia os amigos, o cara viajava, gastava o dinheiro em festa. Ou seja, o cara estava trazendo dinheiro. Aí você vê uns brasileiros falando que absurdo, tem que proibir o Airbnb, eu vim aqui trabalhar em Lisboa, não consigo pagar o aluguel. Olha só que legal, meu amigo. Olha que bom.
Se você proibir o Airbnb, provavelmente o turismo em Lisboa vai cair. E na hora que o turismo cair, vai empobrecer a cidade. Na hora que empobrecer a cidade, de repente você que está reclamando de pagar um aluguel porque está caro, você não vai ter o que trabalhar. Aí você vai ter que voltar para o Brasil. Isso tem acontecido no mundo inteiro. As pessoas não percebem que isso é um demonstrativo de que essas cidades estão crescendo. O que cabe aos governos fazerem? Estimula novas moradias, mas estimula novas moradias de maneira planejada, ou seja, constrói o metrô até uma determinada região que seja fácil de ser feita e aí você estimula o crescimento imobiliário desses lugares de maneira ordenada. É o que eu volto ao exemplo do Rio de Janeiro. Você tem uma área, São Cristóvão no Rio de Janeiro, é um bairro que é um exemplo muito clássico. Ali em São Cristóvão agora tem um terreno gigantesco do gasômetro. Aí o Eduardo Paes, desculpa, eu acho que o Eduardo Paes fez muita coisa legal no Brasil, mas essa é uma idiotice. Ele quer botar um estádio do Flamengo lá. Você vai pegar uma área que tem metrô, você vai pegar uma área que está do lado do centro da cidade, e você vai fazer um estádio que é do lado do Maracanã e do lado de São Januário. Pra que tu vai fazer essa merda? Pega toda a área de São Cristóvão que é cheia de galpão abandonado, de indústria e tal, e que tem metrô, tá do lado da Ponte Rio-Niterói, tá do lado da Avenida Brasil, da linha vermelha, é uma região excepcionalmente boa. Pega aquela região toda, refaz o planejamento urbano, sobe uma porrada de prédio Minha Casa Minha Vida, mas não esses prédios Minha Casa Minha Vida que é feito para ser uma porcaria pro cara que vai comprar. Não, bota no térreo lojas, aí deixa o cara vender a loja pelo preço que ele quiser, faz uns apartamentos mais simples, mas que sejam adensados. O cara que morar ali, ele tá do lado do metrô. O cara vai literalmente de bicicleta pro centro da cidade. O cara tem o VLT, o cara tá do lado da rodoviária. Se o cara trabalhar em Niterói, ele já tá na boca da ponte Rio-Niterói. O lugar é perfeito. Aí o que o governo quer fazer? Não, quero fazer uma média com os flamenguistas, vou meter um estádio aqui. Olha a imbecilidade do negócio. Então, o problema que a gente está tendo é essas decisões populistas de prefeitos, de governadores, de presidentes, que a ideia dos caras é atender a demanda para o voto e não para resolver o problema. E o último, a porra da lentidão do Estado. Isso para mim é o pior, tá, galera? Porque assim, você vai no Rio de Janeiro, e aí eu vou tirar o chapéu para Lisboa. Você vai em Lisboa hoje, e eu vou a Lisboa há muitos anos já, tá? Então eu peguei a Lisboa que estava começando o renascimento de Lisboa. E era um bando de prédio abandonado, era um lugar meio merda, assim. Hoje você vai em Lisboa, eu acho uma das capitais mais bonitas da Europa, tá? É tudo novinho. A Zara, inclusive, inaugurou a maior Zara que tem. Ela pegou e reformou um prédio lindo que tem lá perto da Avenida da Liberdade, ali, lindo. E várias empresas fizeram isso. Lá em Portugal você pode manter a casca do prédio que é tombado e por dentro você fazer ele todo novo. Então lá, eu já fui em Barcelona também, você entra nos prédios assim de, porra, 1.600, só que na hora que você tá entrando num prédio que acabou de inaugurar. Tudo novinho, porque o cara mantém a casca e por dentro ele refaz o prédio inteiro. Então, esse incentivo que você tem para que seja investido dinheiro em tombamento e tudo mais, funciona muito bem. Só que a burocracia e a lentidão no Brasil, ela é gigantesca. Você vai no centro do Rio de Janeiro, cara, vários prédios abandonados, caindo ali. Se você fosse simples, sei lá, em uma semana se apresenta um projeto, se o projeto tiver adequado, tá ok, silêncio positivo, seja o que for, mais empresas fariam isso. Hoje no Brasil, você comprar um prédio tombado significa que você vai ficar anos e anos e anos para conseguir refazer esse negócio. De novo, vou tirar o chapéu lá para a Prefeitura do Rio, que fez esse trabalho no Porto Maravilha, ali no centro do Rio. Os caras estão convertendo prédios que antes eram corporativos, a gente chama de retrofit, em prédios para apartamentos. Isso é muito legal, porque são prédios corporativos abandonados no centro da cidade, em cima de uma estação de metrô, que você pode transformar ele num prédio residencial. Aí a pessoa já vai morar em cima do metrô. E geralmente centro urbano você tem parque, você tem hospital, você tem empresas, você tem lojas, você tem tudo. Essa ideia de centro da cidade só para trabalhar e final de semana ele fica fechado, isso é uma imbecilidade. Então o Estado ele tem que ser mais ágil, ele tem que permitir que as pessoas consigam rapidamente fazer investimento. No Brasil, isso ainda é muito complicado, você fica muito preso na burocracia. E isso é um dos motivos que faz com que as coisas não evoluam. Aí você não tem investimento. Aí sabe o que acontece? Você tem vários centros urbanos aqui no Brasil e no mundo que tem todo um potencial ali turístico ou potencial de transporte público ou um potencial de parques próximos e tudo mais.
Aí o cara incentiva você a comprar um apartamento muito, muito longe do centro urbano, e aí você fica usando o carro para lá e para cá. O Estado precisa ser mais ágil, ele precisa permitir que as pessoas que queiram investir em mercado imobiliário consigam fazer isso rápido, de uma maneira ágil. Então, esses são os principais pontos aqui que eu acho que você deveria prestar atenção antes de falar que a culpa é do Airbnb, ou então, a culpa é dos empreiteiros que só querem ganhar dinheiro. Não, galera, vamos deixar o mercado mais livre, vamos permitir que o próprio mercado corrija esse problema, que, de novo, o preço, quando ele sobe, significa que tem muita demanda e pouca oferta. E como você resolve esse negócio? Se você resolver reduzindo a demanda, significa dizer que você quer que menos pessoas trabalhem ou atuem em cima desse negócio. Então, se você proíbe o Airbnb porque você acha que vai reduzir a demanda, de fato você vai reduzir a demanda, mas talvez você também reduza o turismo. E o turismo vai reduzir o investimento na cidade, vai reduzir o trânsito de dinheiro na cidade, vai acabar estragando as empresas que estão ali, e aí você vai ter um problema das pessoas não quererem mais estar ali, do empobrecimento. A única forma de um lugar crescer é se você tem muita demanda para oferta e você aumentar a oferta. Portanto, as cidades que estão com problema de aluguel alto é um recado que o mercado está dando para as pessoas. Olha só, esse lugar tem muita gente querendo morar e pouca oferta disponível. Portanto, tenha mais oferta de imóvel que o problema se resolve. Beleza? Se você gostou, curte aí, não deixe de seguir o canal e vejo você na próxima.